Obrigada, Paula. Então, o professor Rocha Landi é doutor em ensino de ciências e matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele tem uma ampla formação e atuação na educação básica, assim como eu, né, Rocha? Esse chão de escola a gente vivenciou bastante. Mas, atualmente, ele é professor adjunto, né, da Universidade Federal do Cariri, como nós falamos, e ele atua nos cursos de licenciatura interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática, bem como na licenciatura em Matemática. Ele atua em projetos de pesquisa voltados aos processos de ensino e aprendizagem da matemática e em projetos de extensão na área de formação de professores. Então, Rocha, você está com a palavra. Seja muito bem-vindo. Pronto. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a presença de todos, agradecer a Luciana pelo convite. Eu fiquei muito feliz pelo convite, viu, Luciana? E é sempre bom a gente estar compartilhando um pouco o que a gente aprende com os colegas, né? Como você bem falou, a gente tem esse tempo aí da educação básica e a gente sente algumas necessidades que demandam, às vezes, ou maior parte das vezes, da universidade, e a gente tenta fazer esse diálogo para aproximar mais ainda, tanto a questão da universidade, quanto também os colegas professores da educação básica, né, que passam por esse processo de formação que não é fácil. A proposta que eu pensei, elaborei hoje, é no sentido de apresentar um pouco a pesquisa que eu desenvolvi, né, e trazer um pouco mais do que a gente está tentando após a pesquisa. Então, a pesquisa foi terminada basicamente em 2019, ano passado, e se tinha muitas questões a serem colocadas à frente, mas, infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que dar uma travada, mas aí eu vou tentar apresentar de forma breve o que se pretende caminhar para os próximos anos. Bom, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz, tá? Vou colocar aqui, pronto, compartilhar. Está tudo ok aí, Luciana? Está sim. Pronto, como sabe que essa questão do Meet a gente termina não vendo a questão dessa tela do ambiente, né? Então a gente fica preso aqui nos slides. Então qualquer coisa é você, por favor. É só me avisar, tá bom? Gente, a intenção, como eu falei, é falar um pouco sobre a pesquisa, tá? Não entrando muito nas questões dos detalhes, porque tem muitos detalhes, e pelo tempo, até eu teria que ficar falando muito tempo aqui sobre ela, e não é essa a intenção. A intenção é que apresente, pelo menos de forma preliminar, a ideia que está sendo, que eu pesquiso, né? Não sou eu, como também alguns outros colegas pesquisam tanto de forma direta ou indiretamente sobre a questão do tema, e que, de forma possível, sendo possível, a gente vá dialogando e tentando construir essa rede de conversas, de interações, que é muito importante, tá? A propósito, aqui temos a abertura inicial, né, que está aí, uma nova proposta para o ensino de função na formação inicial, possibilidades e desafios. Eu coloquei nova entre aspas, porque ela não é tão nova assim, e pode ser que, quando apresentar, alguém diga, isso aí tem semelhanças com tal teoria que eu já vi, então não chega a ser tão nova. Por isso que essa questão de nova, ela vem entre aspas, tá? As possibilidades vai ser o que eu vou apresentar da tese, né, falando um pouco do percurso que foi construído e alguns pontos teóricos, e os desafios, o que nós vamos tentar desenvolver durante o
do processo. Então, assim, vamos lá. Aí temos aqui quais desafios enfrentados no período de formação, né? Todos vocês aí que são professores de educação básica já passaram pelo período de formação inicial e estão no processo de formação continuada, né? E os alunos também estão passando no período de formação inicial. Sempre a gente encontra alguns desafios para superar e algumas dificuldades que foram apresentadas durante a nossa formação. Então, quando vem esses desafios que nos batem à porta, que a gente sente como aluno, sente como professor quando está dentro da sala de aula, a gente sempre fica tentando procurar algum tipo de saída. Ou utiliza o aprendizado, que está mais próximo nosso da parte de ensino, ou a gente tenta buscar também outros caminhos para tentar suprir essa deficiência ou dificuldades que tenha no processo de ensino da nossa sala de aula ou como estudantes. Então, eu coloquei aqui alguns problemas vivenciados, tanto comigo como aluno, quanto professor, como licenciatura de matemática, né, que oficialmente eu comecei como professor de licenciatura em 2010, na Universidade Federal do Tocantins. Em 2015, eu vim para o Ceará, que estou na Universidade Federal do Cariri, Instituto de Formação de Educadores, na cidade de Brejo Santo. Então, com isso, com essa experiência como aluno, como professor também de educação básica, como professor de ensino superior, começou a haver alguns tipos de problemas, ou de situações, né, podemos colocar assim também, que foi alicerçando o pensamento e da pesquisa, do que pesquisar e o que fazer e como fazer, né. Então, a gente tem o primeiro ponto. Deixa eu só colocar aqui uma... Pronto, essa aqui fica mais bonita. Temos aqui, né, o autismo institucional, né, o que é esse autismo institucional? Imaginem que a gente sempre, pelo menos hoje é menos recorrente, mas antigamente se reclamava muito das instituições de níveis superiores, que as universidades elas estavam longe, elas não entendiam muito as demandas da educação básica, né? Então, é meio que as universidades elas se recolhiam ao seu mundo, vamos dizer assim, mas o que se construía, o que está sendo estudado, o que se colocava, que no período não chegava à parte da educação básica. Então, meio ficou que o autismo institucional, a universidade, ela se recolhia e se conversava com si mesmo, né? Isso vem mudando e essa aproximação vem aumentando e isso traz várias mudanças na questão de formação do curso e da questão curricular, né, da matriz curricular e das propostas curriculares dos cursos de licenciatura que vem mudando no decorrer do tempo. Isso é ocasionado por essa aproximação da universidade com as demandas da educação básica. A epistemologia escolar monumentalista, né, que isso veio tanto como na educação básica, né, essa vivência, como também no ensino superior, comum, que a gente vê os conteúdos em formas de compartimentos, né, como um monumento. A gente chegava, olhava o conteúdo, os conceitos, e só admirava, mas não entendia bem qual é a sua real aplicabilidade, né? Sabemos que no curso de matemática tem conceitos que são puramente abstratos, mas, mesmo sendo abstratos, ele tem a sua aplicabilidade e tem a sua compreensão. E na educação básica, a gente também, os conteúdos que são abordados, eles já ficam mais próximos de aplicação para a realidade, né? Então, assim, você vê o conteúdo,
mas não entende direito a sua função, a sua real funcionalidade. E vê outro conteúdo, sabendo-se que os dois têm relações, né? A gente sabe que os conteúdos na matemática têm relações, e não consegue compreender essas relações. A fraude epistemológica, né, que é colocada por Delamore, que são os procedimentos que nós fazemos, que nós aprendemos nos cursos quando somos na formação de professor especificamente, mas também como alunos, que aprendemos a reproduzir as resoluções. Né? Nós sempre reproduzimos as resoluções, muitas vezes, sem entender o que realmente aquilo representa. Às vezes, a gente, quando está fazendo curso lá de matemática, é normal ter as listas de exercícios. Não estou dizendo aqui que não é para ter lista, ou que ter listas em excesso é errado, tá? Mas eu estou colocando que várias dessas atividades nós fizemos como alunos, até mesmo como reproduzindo como professores, nós colocávamos para os alunos, ou respondemos como alunos, mas reproduzindo a resolução, sem entender o que tinha feito. Nós procuramos sempre um problema parecido para poder resolver o que está sendo posto. Então, é que em muitos casos tem a educação básica, vem muito quando a gente geralmente muda os valores, né? Ou está lá os valores em números inteiros, quando a gente bota frações, valores diferentes, aí pronto, aí os meninos praticamente muitos deles não conseguem resolver, por vários fatores, mas também porque não se conseguiu achar um que reproduzisse da mesma forma. A falta de preparo, né, que coloca no Sheikha Levado, eles colocam a falta de preparo no sentido do que, quando o professor ele é formado, ele sai lá, o professor de licenciatura, quando ele chega na sala de aula, ele se depara com uma realidade diferente do que foi posto para ele na sua formação. Ressalto que o texto é de 2009, mas, assim, pela essa questão da aproximação, da mudança curricular, isso vem mudando de maneira positiva, tá? E os alunos, de certa forma, através dos estágios supervisionados, das disciplinas voltadas ao ensino de matemática, e até mesmo pela acessibilidade dos colegas das disciplinas de matemática, só matemática, terminam aproximando mais o aluno da realidade das escolas. E todas essas questões, elas ficam dentro de vamos dizer assim, que está abarcada dentro do paradigma dos inventários dos saberes que o Chevalier coloca, que tem muito a ver, praticamente, com a epistemologia escolar monumentalista. Então, esse paradigma do inventário dos saberes é essa questão, de forma bem ampla, explicando, é a falta de compreensão do todo e de sua funcionalidade. Então, quando você não consegue ter uma compreensão, não é que você vai saber de tudo e de forma detalhada, mas quando você não tem determinada compreensão da funcionalidade daquele conteúdo que está sendo trabalhado, do assunto ou conceito, você termina, seu horizonte, sua visão, ela termina sendo limitada em termos de compreensão e de aplicabilidade do que está sendo proposto. Pois bem, então, com isso, com toda essa vivência, me veio a seguinte pergunta de pesquisa, né, da tese, que vem com a seguinte questão: quais as restrições e condições para o processo de ensino-aprendizagem do PEP, o PEP eu vou falar um pouco mais à frente, na abordagem do conceito de função em uma disciplina de matemática básica da licenciatura em matemática. Paralelamente, tornou-se necessário observar quais influências o PEP exerce na formação do professor de disciplina. Então, veja, tem algumas questões, alguns pontos aqui da pergunta que vem, por exemplo, o conceito de função, né? A gente sabe que vários autores destacam o conceito de função, ele é um dos mais importantes da matemática. Tanto é que ele tem interligação
vamos botar um exemplo mais prático nosso, quando você vai para começa a pagar as disciplinas de cálculo, você precisa ter uma noção e a compreensão do conceito de função para poder até compreender os temas que são abordados nas disciplinas de cálculo. Então, quando se tem aí quando eu coloquei na disciplina de matemática básica da licenciatura de matemática, por que essa disciplina? Porque, geralmente, os cursos de matemática, elas têm disciplinas, o quê? Princípios de matemática, fundamentos da matemática, matemática 1, alguns cursos de matemática que apresentam em a sua estrutura curricular cursos de matemática básica, conceitos de matemática básica, justamente para dar um subsídio maior para quando forem pegar as disciplinas de matemática superior. Tá? Então, veja bem, se trabalharmos, então eu pensei da seguinte forma, bem, se trabalharmos bem os fundamentos, né, função é um dos conceitos, lógico, mas é bem amplo, pode se colocar assim, tem uma amplitude muito grande, mas trabalhar bem esse conceito para, quando eles chegarem nas próximas disciplinas, as dificuldades não serem tão grandes. Então, nessa questão, como é um curso de licenciatura de matemática, então vem a questão das influências que esse PEP, né, o percurso de estudo e pesquisa, ele fornece para que ele influencia na questão da formação. Em que pontos reais ele vai influenciar? Não é porque, por exemplo, a gente está estudando até uma determinada teoria ou proposta que a gente vai tomá-la toda como verdade. Então, esse tempo que eu tive como professor também da educação básica me ajudou a colocar também um pé atrás. Não é que eu já fui pensando que não ia dar certo, mas assim, é uma proposta que responde, pelo menos tenta responder um pouco as minhas angústias, mas será que realmente na educação básica e na formação do professor, será que realmente ela vai ter uma funcionalidade boa? Então, isso também é partir com uma hipótese. Aí, o objetivo geral da pesquisa, a gente tinha analisar os contratos de dados estabelecidos, alguns elementos cognitivos e as organizações praxeológicas construídas e reconstruídas numa aplicação do percurso de estudo e pesquisa, que é o PEP, na disciplina de funções 1, na licenciatura em matemática, no processo de compreensão e aplicação do conceito de função. Mais à frente, a gente vai destrinchar um pouco esses objetivos gerais, quando começar a apresentar, de modo mais superficial, esses pontos aqui que foram colocados, como organizações praxeológicas, que elementos cognitivos eu observei, né, e o PEP por si só. Então, o objetivo foi que tentar procurar como a funcionalidade, como é que o PEP funcionava dentro de um curso de licenciatura em matemática, disciplina de funções com os alunos. Então, um pouco da TAD, né? A TAD tem uma discussão próxima à questão da transposição didática, que é também do Chevallard. Na TAD, a teoria antropológica didática, a gente tem 3 conceitos primitivos, que é o objeto, pessoas e as instituições. E também tem 2 questões que são muito importantes, os conceitos, que é as organizações matemáticas, a organização do conceito matemático a ser ensinado, como o conceito matemático ele é estruturado, e as organizações didáticas, como o conceito matemático será ensinado. Então, veja, temos a questão de como o conceito matemático ele é estruturado e as organizações didáticas, como esse conceito é ensinado, como é que será ensinado. Então, veja que estão 2 observações. Na questão da praxeologia, né, quatro elementos, nós temos os tipos de tarefas, que é o T, a técnica, o que é que se usa para resolver determinada tarefa, a tecnologia, que é o que é que dá fundamento a utilizar essa técnica, por exemplo. Eu tenho um exemplo prático aqui que eu irei mostrar assim.
E a teoria, o que é que dá subsídio à tecnologia de forma teórica. Então, a gente tem o prático técnico, que é o saber fazer de dados, e o tecnológico teórico, que é o saber de dados. Vamos lá. Aí tem um pequeno exemplo aqui, bem simples. Tem uma tarefa que diz o seguinte: determine o zero da função f de x igual a 3x menos 1. Para a gente recorrer, a gente vai utilizar uma técnica que é bem recorrente. Você pega o f de x igual a zero, faz as resoluções, usa todas as aplicações, né? E você chega ao valor de x, que é o zero da função. Ok. Aí, que tecnologia a gente pode colocar de forma ampla, né? Que dá subsídio a o que foi utilizado aqui, essa técnica. Pode colocar que são as propriedades algébricas da igualdade. E uma teoria, qual teoria que dá subsídio a essas propriedades da álgebra? Que é a própria álgebra, tá? Ok. Então, sobre o PEP, né? A partir de uma questão geratriz, as responsabilidades entre os professores e os alunos são partilhadas na resolução. O PEP, ele parte de uma questão ampla, aberta, mas que dá a possibilidade do aluno criar outras possibilidades de condição de resposta. Eu tenho uma pergunta, vou mostrar mais à frente, mas vejo uma pergunta ampla, que dessa pergunta geratriz, ele vai gerando outras perguntas menores, que a gente chamamos de perguntas derivadas. E que o conjunto das respostas dessas perguntas derivadas vai dar a resposta da questão geratriz. Imagine, em termos práticos, imagine você pegar uma questão um pouco ampla e você dividir as questões em partes a serem resolvidas. Então, proporciona mudança de postura do professor e de seus alunos no que diz respeito à praxeologia. Então, quando ele coloca, juntando também a questão das responsabilidades partilhadas e da mudança de postura do professor, quando se tem esse tipo de proposta, o aluno, a tendência e que se espera e que se promova dentro do PEP é que o aluno se torne mais autônomo na sua resolução. A proposta é que o aluno, ao avançar da resolução, ele vá se tornando mais autônomo para resolver a determinada questão que é proposta. Então, com isso, quando ele vai tornando mais autônomo, as responsabilidades elas vão sendo partilhadas entre o professor e o aluno, sendo que, nesse período, a gente se tenta o quê? Que as responsabilidades, principalmente dos alunos, os alunos eles consigam ir aderindo mais a essa responsabilidade na resolução. É como o aluno ele vai se interessando para resolver as perguntas, a questão geratriz. Tá? Isso muda também a questão dos procedimentos que tanto o aluno como o professor utiliza para resolver. A questão geratriz é um problema relevante que pode gerar outras problemáticas menores. Falei aqui que são as questões derivadas. A gente tem aqui uma representação, um modelo, o Chevalier, que a gente tem aqui o sistema didático, o sistema didático, que é o quê? É composto pelo aluno, X, pelo professor, e uma questão que é gerada justamente essa questão a questão geratriz. Que isso você vai utilizar os recursos disponíveis, Você vai ter respostas parciais, e nessas respostas parciais você vai utilizar recursos que o aluno geralmente já conhece. Por exemplo, deixa eu mudar aqui. Se eu tenho uma questão geratriz, e nessa questão geratriz é gerada questões derivadas. E uma dessas questões derivadas para se obter uma resposta de uma questão derivada, você precisa utilizar a equação de segundo grau. Então, você vai ter já os objetos, que no caso, vamos colocar como uma equação do segundo grau, que você já conhece,
para resolver essa questão, para ter uma resposta parcial. Lembrando que o conjunto das respostas parciais, você vai ter uma resposta coração, tá? É outra coisa aqui. Que não é uma resposta rotulada, mas uma boa resposta. Não é uma resposta, vamos dizer assim, esperada. Não tem aquela, geralmente, a resposta quando a gente coloca um determinado problema para o professor, um determinado problema, geralmente o professor ele já sabe qual a resposta o aluno vai dar ali. O professor já conhece a solução. Então, vamos dizer assim, que apesar de aparentar um problema aberto, vamos colocar dessa forma, mas a condução se torna fechada, a condução do aluno já está determinada pelo formato. O PEP não, ele, apesar do professor já ter um planejamento anterior feito, tanto da proposta da questão geratriz como as possíveis derivadas, também podem existir as possíveis respostas, diferentes daquelas que o professor não espera. Então, por isso que é necessário que o professor tenha um planejamento anterior e esteja também preparado para ter questionamentos e perguntas que, vamos colocar, está fora vamos dizer, sai um pouco do nosso planejamento, não está num raio do nosso planejamento. Aí, esse que é o maior, isso que é um grande desafio, o professor aceitar esse desafio, que pode chegar em momentos que ele não consiga responder naquele momento, mas que em momentos posteriores, juntamente com os alunos, através de outros questionamentos, de outras perguntas, ele faça com que o aluno construa, né, a sua resolução, chegando a uma resposta que ele coloca como uma boa resposta, e não uma resposta rotulada, uma resposta que já seja já pré-determinada. Então, eu coloquei um desenho aqui que você vê que, para exemplificar, que o PEP, se eu tenho lá uma questão geratriz, ela pode gerar várias questões derivadas. Tá? E foi que na pesquisa aconteceu, que teve outros tipos de questionamentos, a gente fez um planejamento, e nesse planejamento traçou o possível caminho que poderia ser colocado, que o aluno poderia seguir, mas lembrando que a gente não fecha as possibilidades, mas orienta a condução, e que apareceu questionamentos que foram discutidos e encaminhados. Então, é bem interessante isso mesmo. E a conversa professor-aluno ali, aquela aproximação do professor mais orientador do que professor da resposta, é o que o PEP ele procura. Aí vamos lá. Né? Então, dentro do PEP, para entender um pouco o PEP, dentro da TAD, nós temos os tipos de organizações. Né? Se você pega aqui a organização pontual, né, a organização pontual está dentro de uma tarefa e técnica. Né, um tipo de tarefa e uma técnica específica para ser utilizada. Né? O conjunto de organizações matemáticas pontuais vai gerar uma organização matemática local. Por exemplo, está aí a tecnologia, que é o carro-chefe, vamos dizer assim, que temos o teorema de Pitágoras e o triângulo semelhante, por exemplo, os conceitos que são utilizados para determinar alguns problemas de geometria. Quando ele passa já a compreender que ele está utilizando o teorema de Pitágoras, os triângulos semelhantes, dentro de um determinado problema, ele já está se caracterizando, ele já está compreendendo a técnica que está utilizando e por que está utilizando essa técnica. Então, ele já está tendo uma compreensão da tecnologia, ou ele pode usar mais de uma técnica, 2 ou 3, para resolver um determinado tipo de tarefa. Então, com isso, temos a organização matemática local. Quando temos várias organizações matemáticas locais, a mobilização de várias matemáticas locais, passamos para ter uma organização matemática regional, que aí já entramos para a questão à base da teoria, ou, por exemplo, a geometria plana.
que a geometria que você for pegar o Teorema de Pitágoras, triângulo de semelhança, são temas que são trabalhados dentro da geometria plana, tá? Então, com isso, ele já vai compreendendo, desde lá de um exemplo, uma tarefa, de um tipo de tarefa mais simples, de uma pontual, ele vai compreendendo a noção, ele vai tendo a noção e mobilizando várias técnicas, que a partir dessas técnicas ele vai gerando outros tipos, vai crescendo nas organizações matemáticas. E com isso, um conjunto de organizações matemáticas regionais, nós temos uma organização matemática global, tá? Então, veja só, não quer dizer que toda aula vai acontecer esse tipo de evolução, a partir de uma organização matemática pontual para uma global, mas é o que o PEP busca. Aí você pode perguntar, na pesquisa, chegou a regional? Não. Chegou, se trabalhou a pontual, se verificou que teve uma organização matemática, eles conseguiram chegar a uma organização matemática local e conseguiram meio que iniciaram ali uma organização matemática regional, mas não teve como concluir, até por causa do tempo. Mas, até conversando com outros colegas que pesquisam, geralmente se tenta chegar na organização regional, mas com o intuito de se chegar à global, tá bom? Vamos lá. Então, para complementar a pesquisa, tá? Depois de falar um pouco da TAD, utilizamos outra teoria que é da psicologia cognitiva, que é o ciclo de soluções de problemas. Tá? A parte da TAD foi complementada com o ciclo de soluções de problemas para analisar a sua evolução. Durante o período de aplicação, então, foram observados alguns elementos também para complementar as análises. Então, com isso, a gente usou o ciclo. O ciclo tem 7 fases, tá? 7 passos ou fases. Então, a gente tem o primeiro, identificação do problema, definição do problema, formulação da estratégia. E dentro da formulação da estratégia, pode ir na análise para a síntese, quer dizer, você observa os caminhos que se tem e tenta sintetizar para um determinado caminho, ou pensamento divergente para o pensamento convergente, né? De várias propostas que tem, você termina convergindo para um caminho de solução. A organização das informações, as alocações de recursos, monitoramento da solução e avaliação. Lembrando que ele não é obrigatório seguir essa ordem aqui restrita, tá? Por isso que tem essas setas aqui, que possivelmente pode pular, dependendo do problema e da evolução dos estudantes, dos alunos, na resolução do problema proposto. Então, buscamos, antes para realizar a análise, procuramos tentar buscar algumas relações entre os elementos da TAD, primeiramente o contrato didático, que diz o seguinte, né, do percurso do PEP. O que, é que a gente pode observar do PEP, o que é que tem da TAD, sabendo que o PEP, a fundamentação toda é da TAD, da Teoria Antropológica Didática, mas temos elementos importantes do contrato didático que vem agregar na questão de observar a evolução do PEP. Né? Então, dentro aqui do triângulo das situações didáticas, né, saber aluno professor, tem os contratos didáticos, que podem gerar as rupturas, os efeitos, as renegociações, e temos a evolução aqui, ó, da questão, quando é aplicada a questão geratriz, como é que o aluno, no desenvolvimento da resolução da questão geratriz, como é que foi a evolução dele, a observação. Mas a observação, quando ele passa de uma organização para outra, o que é que acontece com o contrato didático? Vai tendo as rupturas, os efeitos vão aparecendo, as renegociações vão acontecendo, então, isso foi observado nessa evolução. Até para observar como é que era a mudança de postura dos alunos e do professor na evolução. Mais à frente eu vou trazer alguns pontos que foram observados e identificados durante a aplicação do PEP.
Então, no ciclo de solução de problemas, as organizações matemáticas, que foi uma junção que a gente tentou buscar, não a junção de teorias, mas assim, buscando relações entre elementos teóricos, né? Então, a gente tem lá a resolução do problema, aí a gente parte um problema inicial, né? Isso aqui está dentro do ciclo de solução de problemas. Então, a gente tem quando é apresentado um problema, a gente está no estado inicial, a gente lê e tenta desenvolver. No desenvolvimento do problema, a gente vai para chegar na solução, que é o estado de meta. Mas nesse processo vai acontecendo os insights, né? Aí você pode dizer, mas o insights, como assim? Veja que no desenvolvimento, um exemplo bem superficial, quando a gente está resolvendo, o aluno está lá resolvendo determinado problema, que ele está lá parado, aí está pensando, e ele, é assim. Ele consegue relacionar um conceito que já tinha com um conceito que está sendo aprendido. Então, quando ele consegue essa relação, ele consegue unir uma técnica, por exemplo, uma técnica com outra, para complementar, para achar uma resolução. No caso, entendemos que ele está tendo um insight nesse momento. Então, isso foi observado em todo o procedimento também da aplicação do PEP. Pronto, com isso, a gente teve aqui fez esse quadro, né, de aproximações, que aqui temos Q0, deixa eu ver se tem mais um, pronto, esse aqui está mais completo. Q0, aí a gente relaciona, por exemplo, a formulação de estratégia com a análise divergente com a questão, que é quando ele começa a ter as questões geratrizes e começa a ter as questões derivadas, que a partir daí ele pode usar tanto o pensamento divergente como convergente, como da análise para a síntese, né, que aí ele vai vendo o tipo de tarefa, as técnicas utilizadas, a alocação de recursos, como ele coloca aqui, que são dentro do equipamento praxeológico, vamos dizer assim, é o que ele tem para conseguir resolver o determinado problema, é que ele conhece, né? E dentro observamos se, quando ele chega nessa parte aqui, que é a organização das informações, ele volta novamente com o ciclo, porque, vejam só, se ele está lá no Q0, ele vem, resolve, vamos supor que ele tenha lá a derivada dele. Então, ele, a partir desse ponto, já volta para resolver a derivada, e a primeira derivada, a primeira questão derivada da geratriz, aí depois aqui passa o mesmo processo para resolver a segunda e assim por diante. Pronto, com essa questão toda, a gente, vamos dizer assim, se preparamos para analisar e aplicar não aplicar diretamente o PEP, porque o PEP, geralmente, ele está fundamentado por um modelo epistemológico de referência. O que é esse modelo epistemológico de referências? Bem, a grosso modo, veja só, nós vivemos hoje, nós temos um modelo epistemológico dominante. Qual é o modelo epistemológico dominante? É o que nós temos hoje, é o que a gente vive, o que a gente aplica, é o que a gente usa. Né? Então, se hoje, se o que estamos utilizando, estamos aplicando, se entendemos que ele não responde satisfatoriamente para resolver nossas questões, então se trabalha com o modelo epistemológico de referência. Então, assim, não é novo caminho, mas um outro caminho para se tentar conseguir minimizar os problemas. Repito aqui, não é que você vai pegar o que tem e dizer, hoje não está, proposta que tem hoje não é boa, não presta. Não é isso. Tá? É só buscar, a partir do que temos hoje, outro possível caminho para se ensinar determinado conceito que se queira ensinar. Tá? Então, no MER, o nosso MER, tá? A gente trabalhou na parte básica dele, vamos dizer assim, os fundamentos básicos, com esses 4 caminhos, que foi história da definição do conceito, no caso, a história do conceito de função. A gente tentou fazer uma perspectiva histórica de como as noções de funções começaram a ser entendidas, até como ela é aplicada hoje
dentro em sala de aula, mas em termos de definição, tá? O conceito de função e documentos oficiais, então, com isso, já que a gente viu a evolução, como o conceito de função ele foi evoluindo, né, a definição de função ele foi evoluindo, daí a gente procurou também observar como o conceito de função ele é abordado nos documentos oficiais da educação brasileira. Então, a gente olhou alguns, como entendemos que os principais, que é os PCN, BNCC, os parâmetros curriculares de ensino médio, né, as organizações curriculares de ensino médio, e o documento lá da função das licenciaturas, do CNE. Ele não é um documento que diz como ensinar, mas é um documento que traz que elementos precisam estar presentes no curso de licenciatura. Pronto, com isso, a gente procurou fazer uma pesquisa também das dificuldades, das principais dificuldades, ou algumas dificuldades, não todas estão aqui, mas o que a gente entendeu como as principais dificuldades do ensino da aprendizagem do conceito de função. Né? Então, a gente observei vários, e desses vários, elenquei essas referências, né? E, por exemplo, a gente pega 2, 3, 4 artigos que falam de um determinado problema do conceito de função, por exemplo, que aborda a questão da compreensão do conceito, que os alunos não entendem o conceito por vários motivos. Então, escolhemos esses vários, um artigo, para representá-lo. Aí, no caso, quais foram os principais problemas? Resumindo, compreensão do conceito de função, que não entendem o porquê do conceito, né? Fazem mais uma reprodução do que uma aplicação. A questão das representações, né? E, às vezes, os alunos, na maioria da parte, eles não conseguem relacionar a sua representação algébrica com a sua representação gráfica. E a dependência entre as variáveis, né? Não compreende, às vezes, qual a relação que se tem lá com x e com y. Não entende muito bem essa questão das grandezas. E, para complementar, a gente fez análise praxeológica do livro de dados, do Fundamentos da Matemática Elementar do volume 1. Por que esse livro foi escolhido? Porque esse livro ele é muito utilizado nas licenciaturas de matemática, principalmente nos cursos, nas disciplinas de fundamentos da matemática, princípio da matemática, essas disciplinas que tratam a matemática básica, né? Então, por isso que ele foi observado. Qual foi a análise que nós fizemos praxeológica do livro? Só do capítulo de função e do capítulo de função afim, tá? Que hoje estou com um projeto cadastrado na UFCA, com um bolsista de pesquisa, PIBIC, que a gente está trabalhando justamente para a função de segundo grau, que é uma continuidade. Pronto, com essa base aqui, que são os elementos básicos para tratar o modelo, que é mais uma compreensão, compreender melhor a questão de como o conceito de função ele é abordado e que possíveis empecilhos, ou impasses ou problemas apresentam, ou dificuldades, propomos aí ver a questão mais operacional da base teórica da nossa proposta. Ela teve 3 bases, praticamente, do nosso método. Os níveis de modelização funcional de Huysmans-Owen, modelação matemática e a tese da professora Lucas. Eu vou falar bem rapidinho sobre cada um. E diz o seguinte: o nível de modelação funcional, né, ele traz 3 níveis. Né? O primeiro nível é funções isoladas de uma única variável. Então, família, o segundo nível está para a família de funções de uma variável, e o terceiro, família de funções de 2 ou mais variáveis. É importante frisar que, para a nossa proposta, não abordamos o terceiro nível, justamente porque aqui trabalha com 2 ou mais variáveis. A gente ficou até no segundo nível. A modelação matemática, que o primeiro estágio é a delimitação e construção do sistema a modelizar, que é a fórmula de questões problemáticas e conjecturas, construção dos modelos e formulação das questões iniciais, utilizar o modelo interpretar, novo processo de modelação para novas questões.
E aqui tem um esquema do diagrama de atividade de modelização funcional da professora Lucas, né? Ela trabalhou com a questão da função de derivadas, trabalhando com derivadas e colocando vários percursos possíveis para se chegar à solução. Tá? Baseado nesses três, baseado nessas bases, vamos dizer assim, fundamentais de compreensão e nessas bases teóricas, se propôs isso aqui, que é o nosso esquema para trabalhar funções na licenciatura, tá? Funções básicas. Então, a gente parte de uma questão geratriz, que dessa questão geratriz tem a delimitação do sistema, levantamento de hipóteses, as conjecturas iniciais que falam do problema, aí se trabalha. Se não tiver a função, vamos partir de dados discretos ou contínuos. Se for discreto, seguimos esse procedimento aqui, que cada, não vou dizer retângulo, mas o que chega próximo do retângulo aqui, esse retângulo, são os tipos de tarefas que são trabalhadas no decorrer do desenvolvimento. Tá? E vai chegando aos pontos que nós temos algumas bifurcações. Então, se os dados forem discretos, a gente construir um modelo numérico, se através de tabelas, construir a construção do modelo gráfico, a partir da construção do modelo numérico, aí vem a formulação de hipóteses, numérica e gráfica, aí vem chegando as bifurcações. O tipo de função foi identificada? Se foi identificado o tipo de função, você pode dar continuidade, né, que é a construção do modelo algébrico discreto, utilizando o modelo algébrico discreto para a questão geratriz, interpretação dos dados, e daí pode-se gerar outro tipo de funções, outro tipo de questão geratriz para ser resolvido. Mas, chegando nesse modelo algébrico, dependendo do problema a ser trabalhado, do que o problema está se pedindo, você pode trabalhar a questão do domínio da imagem, se acrescenta ou decrescente, que aí vem a questão da identificação de pontos máximos e mínimos, estudo do sinal, analisar termos, escolha do modelo, ou escolha do tipo de modelo, de família de funções, e assim por diante. Se você já tiver, se os dados forem contínuos, né, e já tiver a função, aí você vem com o seu modelo funcional contínuo, e o caminho, relativamente, ele fica um pouco mais curto. Sabendo-se que o modelo, você pode também voltar e trabalhar todos esses elementos aqui. E o processo é cíclico, ele vai repetindo para cada vamos dizer assim, para cada questão geratriz e suas derivadas. Que isso tem por 4 estágios do modelo funcional que passa. Tá? Com isso, veja só, isso aqui, lembrando que isso aqui, ele foi uma construção antes da aplicação, que ele teve algumas alterações no decorrer da aplicação, que o modelo epistemológico de referência, o que ele traz de interessante é isso, porque ele não é fechado, você vai alterando e adequando de acordo com o que está sendo proposto. Tá? Lembrando que ele foi validado na tese, quer dizer, eu validei na tese, apliquei para função, conceito inicial de função, que é trabalhado, e função afim. E toda a continuidade com os outros tipos de função para saber se ele se adequa ou se vai validando com as outras funções. Então, no percurso, a gente teve o quê? Né? A aplicação, vou falar um pouco do local do sujeito, a coleta dos dados, a aplicação do dispositivo de dados, que é o PEP, tá? E a análise dos dados. Foi aplicado uma licenciatura de Educação do Campo com habilitação em matemática. Sabendo que quem conhece a licenciatura de Educação do Campo, ela tem suas particularidades. Porém, sabemos também que, geralmente, quem faz, a maioria dos professores, ou sua totalidade dos professores de Educação do Campo, vem com uma formação não para a formação do campo. Os professores de matemática, eles são formados em licenciatura, geralmente, ou bacharelados convencionais. Pois bem, mas foi observada essa questão
de ser na licenciatura de Educação do Campo. Alunos da disciplina de Funções 1 foram 8 encontros, com duas encontros de formação do professor e 6 de aplicação do PEP em cada momento. Nós tivemos 2 momentos. Nós aplicamos o PEP proposto no primeiro momento com um professor e no segundo momento com o mesmo professor, mas com turmas diferentes. Então, isso deu uma possibilidade da gente observar a evolução e ir adequando já para a segunda aplicação. Então, colocando aqui, como eu já falei, teve momentos estudos empíricos, a formação do professor e a aplicação do PEP. Sendo que a aplicação das fichas, a gente teve uma primeira etapa para a aplicação do PEP, que é a aplicação das fichas diagnósticas e de trabalho, que são fichas que se aproximam muito, aparentemente é muito parecido com as listas de exercícios que a gente trabalha, mas qual a finalidade delas? É que os alunos, eles observassem, revivessem as técnicas que eles utilizavam sobre função. Então, aí você pode dizer, é tipo uma revisão. É nessa ideia de revisão, mas a ideia não era que resolvesse de forma exaustiva cada técnica já conhecida, mas que ele relembrasse algumas delas para dar subsídio justamente à aplicação da questão geratriz. Tá? Porque como uma das questões que teve a preocupação foi que na aplicação da questão geratriz, por uma falta de conhecimento ou naquele momento, de reviver ou pela questão do tempo, de fazer uma pesquisa, a questão ela não conseguisse, os alunos não conseguissem dar início ao desenvolvimento. Tá? Então, aqui, o primeiro momento, foi observado o contrato didático, os efeitos, os tipos de organização matemática e as técnicas, observando a autonomia, a diminuição dos efeitos que aconteceram, as rupturas e as mudanças das organizações. O segundo momento teve uma particularidade, que foi a observação da utilização da psicologia cognitiva. Essa parte ela foi introduzida na segunda metade do doutorado, que na primeira metade eu já tinha aplicado a primeira parte, e foi a parte que eu fui fazer uma complementação em Portugal, na Universidade do Porto, com a professora Catarina Lucas, com a professora São Luís, na Faculdade de Psicologia. Então, foi lá naquele momento que eu trabalhei com a questão do ciclo e observei os insights a partir dos dados que tinha já feito, tá? Aí vem a pergunta, a questão geratriz. Então, procurei um tema que fosse relevante, para naquele momento, e se estava em discussão muita questão da aposentadoria, das propostas, que é sempre recorrente, que sempre vem preocupando as novas e as atuais e as futuras gerações, por causa das questões de aposentadoria. Então, a questão de partida geratriz, então, a aposentadoria é um tema que surge de tempos em tempos, fazendo parte das discussões brasileiras, pois afeta diretamente a vida das pessoas economicamente ativas e de suas famílias. O Congresso Federal Brasileiro aprovou uma lei que trata de mudança de algumas regras para a aposentadoria, na qual o ponto trata a forma de 85-95, no caso, a mulher, que terá que alcançar a soma de 85 anos, somando o tempo de sua contribuição com a sua idade. No caso, o homem será 95 anos, seguindo o mesmo princípio. Então, quer dizer, você junta o tempo com a idade. Então, com isso, vem essa tabela, e no tempo estava essa daqui, 85, 95, mas hoje está valendo essa aqui de 86, 96, para aqueles que ainda estão nesse formato de aposentadoria. Tá? Aí vem a pergunta, como representar a situação atual e futura dos casos de aposentadoria das mulheres e dos homens, tomando por base a lei que trata as mudanças em algumas regras para a aposentadoria. Então, observe que a gente tentou deixar a Q0, ela bem
direta no que está se querendo, mas bem aberta também na questão das possibilidades de gerar questões derivadas. Tá? Então, na nossa representação, no nosso planejamento, tentamos desenhar essa configuração da questão geratriz com sua resposta e de suas derivadas. Tá? Lembrando que, como foi uma proposta, nós direcionamos, não fechamos o caminho, mas tentamos direcionar da melhor maneira possível para que a condução seguisse esse tipo de planejamento que a gente construiu. Lembrando que as perguntas, nem todas foram colocadas, e algumas perguntas elas foram reformuladas, tanto pelos alunos, tá, como pelo professor. Reformuladas no sentido que o professor apresentava, e no período ele ia reformulando, e os alunos também iam gerando alguns outros tipos de perguntas durante o processo. Então, para organizar essa análise e ver isso tudo, que é importante, observamos, foi construído 2 tipos de análise, a interna e a externa. Quando a interna a gente observava a questão da evolução da resolução, mas observando a questão do contrato, dos insights e da evolução praxeológica do problema. E a questão análise externa, a gente olhou o PEP como um todo, como é que foi sua condução, e o MER, se o caminho proposto foi seguido. Tá? Então, com isso, em todos os encontros, a gente teve alguns elementos, como os efeitos de contrato, a gente teve rupturas de contrato, no sentido de que os alunos, no caso, o professor aguardava aquela questão de que o professor chegava, colocava o conceito, escrevia lá o conteúdo, dava os exemplos e colocava os exercícios. Mas, nesse momento, o professor já iniciou com uma questão. Foi a Q0. Então, nesse momento, quebra a expectativa do aluno. Então, se observou a questão da quebra de contrato aí, a postura dos alunos meio que teve que eles foram mudando, até pela situação atual posta pelo professor. Teve a questão das organizações que foram evoluindo, até não geral, tá? Isso que é regional, uma organização regional, que está errado, não é GR, mas é como eu disse, começou a iniciar uma organização matemática regional. E a utilização das técnicas, eles começaram a utilizar mais as técnicas, e um ponto interessante é que a autonomia deles foi aumentando. Então, eles começavam a resolver os encaminhamentos, o desenvolvimento da questão geratriz, sem recorrer muito ao professor. A recorrência ao professor, a dependência do professor foi diminuindo durante o desenvolvimento. Aqui a gente tem um exemplo de um momento, tá, que teve, e foi depois da questão geratriz e de sua derivada, seguiu esse caminho, como já tinha a função, né, então foi observado outros elementos. Essa parte aqui que está de azul foi os que pularam, quer dizer, não é obrigatório passar por cada um, pode-se pular também, e foi observado 2 caminhos que não estavam previstos. Se vocês observarem aqui, esse caminho 10, né, foi justamente essa parte aqui, e esse 12 aqui, ó, certo? Que eu já coloquei, mas foram caminhos que foram acrescentados logo depois. Pronto, tem algumas conclusões, né? A influência do tempo institucional durante a aplicação do PEP, o que é que aconteceu aqui? Então, isso é o desafio, né, que a gente tem que estar tentando se adequar, é justamente isso, porque o PEP, pela proposta, você pode pensar, mas a gente precisa de muito tempo. Exatamente, a gente não é tanto tempo, a gente tem que, no planejamento, organizar essa questão do tempo, juntamente com o professor, né, com o professor. Mas aí existe um desafio que é se adequar ao tempo institucional. Se a gente tem um tempo de aula, a gente não pode extrapolar,
o tempo de aula, porque se a gente está lá na sala, toca, aí já tem outro professor na porta já querendo entrar, né? Então tem todo esse procedimento que tem que se adequar a essa questão do tempo. Então isso é um desafio, uma adequação que precisa ser trabalhada, tá? E exatamente é isso que eu estou que nas próximas aplicações a gente tenta adequar e ver como é que vai ficar mais viável, porque é importante a gente trabalhar com essas questões, com essa teoria ou qualquer outra teoria, mas a gente também tem que se atentar à questão da realidade do professor, a realidade da escola, e tentar se adequar da melhor forma possível para que essas propostas elas se tornem possíveis de serem executadas. Porque se a gente fica muito longe, né, propõe uma questão, um procedimento muito longe da realidade do professor, o que a gente propõe termina perdendo mais o sentido, porque não se consegue aplicar. Então, aí diz, não, mas vai aceitar essa situação, mas aos poucos a gente tenta aplicar e vai tentando adequar e vai tentando se moldar, vamos dizer assim. A adequação da aplicação do PEP no horário de formação é uma questão importante se observar, é o que eu acabei de dizer, né? Uma presença marcando o efeito topázio, que no início, quando o professor tem aquela necessidade, ou o aluno também, de já esperar a resposta, o professor dá a resposta, está lá, e isso foi uma presença muito marcante no início, mas com o decorrer foi diminuindo, como eu falei, pela questão da autonomia dos alunos. Foi observar também o termo modelação, né, porque a gente tem aí a modelagem matemática, que é muito forte, tem trabalhos excelentes aqui no Brasil, para não confundir com a questão da modelagem matemática, a gente optou por utilizar o termo modelação. A preparação prévia dos alunos a utilizar recursos tecnológicos, porque nós utilizamos, foi o que eu não coloquei, mas foi interessante, nós utilizamos o GeoGebra para os alunos construir as famílias de funções. Então, também é uma questão que você tem que se atentar ao uso dos alunos aos aparatos tecnológicos. Que, se não tivermos uma preparação, pelo menos mínima prévia com os alunos, isso termina atrapalhando um pouco, impossibilitando o planejamento do professor, que o professor está se querendo. A necessidade da apresentação e discussão tecnológica, o que é que acontece? Na questão do livro, a análise praxeológica foi realizada, a gente observou muito que o livro trabalhava muito a questão da tarefa e da tecnologia, da técnica, desculpa, da tipo de tarefa e da técnica, mas não abordava muito o porquê da utilização daquela técnica. Né? Isso leva a uma consolidação na formação do professor de matemática, às vezes como aluno, que é aquela grande pergunta, eu vou usar esse que eu estou estudando aqui no ensino superior, no meu curso, para quê na educação básica? Isso não vai me servir de nada. Né? E a gente sabe que quando a gente vai tomando mais proximidade com a questão do entendimento dos conceitos, a gente entende que, por exemplo, várias teorias que nós observamos, que nós estudamos no ensino superior, dão subsídios ao que a gente ensina na educação básica. Né? Então, quando não se trabalha essa questão da ligação entre a tecnologia e teoria, a gente vai fechando a compreensão do futuro professor justamente nessa perspectiva de não entender o porquê estuda determinados conceitos do ensino superior se não vai aplicar na educação básica. Tá? Isso é um dos pontos que a discussão tecnológica e teórica ela deixa mais claro o porquê e a razão de ser daqueles conteúdos. E, como eu falei, né, essa aqui foi as construções que teve do PEP, as alterações, além daquelas, foram observados que foram caminhos realizados pelos alunos, nos quais nós não tínhamos observado antes. Então, assim, veja que o MER, ele
ele vai se adequando, ele vai se alimentando em determinadas situações, tanto no sentido de acrescentar, como também de retirar. A parte cíclica da repetição foi observada e foi comprovada, né? Observamos que realmente acontece no ciclo social de problemas, o ciclo ele vai sendo repetido. E como eu tinha falado, né, durante o PEP, a gente observou a autonomia dos alunos, a mudança do contrato do professor foi observada, a mudança de postura do professor foi observada, a diminuição dos efeitos e até a organização matemática regional que foi observada, tá? Com isso, a gente vem com alguns desafios que eu falei alguns no início, mas assim, que é, como é que a gente implementa, né? Eu acho que muitas perguntas a gente pergunta assim, como é que a gente vai implementar isso na sala de aula? Lembrando que essa proposta, ela para ser aplicada de forma mais eficiente, de forma mais, vamos dizer assim, prazerosa, ela tem que ser uma construção contínua dos professores, do professor ou dos professores, de uma determinada escola, conjuntamente ou não, com a questão da universidade, para ir construindo vamos dizer, esse modelo epistemológico de referência de determinados conceitos e dos PEPs a serem aplicados. Lembrando que o modelo epistemológico ele pode dar suporte a vários PEPs, aplicações de PEPs. Precisa ter um modelo, um MER para cada PEP, tá? Então, pode ter um MER para vários PEPs. Então, essa é um desafio que a gente tentar adaptar essas questões, uma para a nossa realidade e que de forma seja mais eficiente para a aplicação em sala de aula. Tá? Isso é um processo que ainda estou tentando estudar, está na fase de início, mas isso é uma preocupação e uma atenção grande que eu tenho, que é justamente pegar toda essa parte que a gente está estudando e tentar articular para que seja aplicável e como ser aplicável em sala de aula. Né? Isso influencia muito a questão curricular. Então, com isso, a gente vem trabalhando com a questão dos laboratórios. Nós temos na Universidade Federal do Cariri, no IFE, né, Instituto de Formação de Educadores, o LabMatec, o Laboratório de Educação Matemática e Tecnológica, que vem dando suporte para tentar essa parte de estudo de atividades, tanto agregando projetos de pesquisa, né, quanto de extensão, quanto de ensino, sempre o laboratório se torna um caminho, um campo e um local para essa discussão, não só para os alunos de formação, mas também para os professores da educação básica. É essa aproximação também que a gente tenta fazer com os colegas, porque assim, todos temos o mesmo objetivo, que é procurar fazer com que os alunos aprendam melhor o que a gente quer que entenda que é melhor para os conteúdos matemáticos. Então, quanto mais articulações, mais conversas, mais a gente buscar as pessoas, conversar com os colegas, a gente vai tentando adequar. Isso é um desafio grande, isso demanda um pouco de tempo, mas a poucos passos vamos tentando caminhar nessa direção, tá? E aliado a isso também, numa questão maior, um pouco maior, nós temos a reunião de estudo didática da matemática, que é a rede, que pode ser que algum de vocês já conheçam, que a gente tenta articular esses conhecimentos. Então, eu fico aqui, no caso, em Brejo Santo, né, na UFCA, tentando pegar essas informações e articular com os colegas que a gente tem lá do IFE de Pesqueira, com o Fernando, Emílio, a UEPB Monteiro com o professor Zé Luiz, a UFCG no Campus Sumé com o professor Marcos Bessa, foi meu orientador, juntamente com o Marcelo Câmara, e na UFPE nós temos lá do Campo Caruaru, o Edel Vaz, tá, que a gente tenta trocar experiências e êxitos, né, para tentar criar essa rede de discussão e de conhecimento.
Pronto, gente, muito obrigado. Aqui está meu e-mail para quem quiser contato ou trocar ideias. Eu fico à disposição. Pronto, Luciana, eu acho que acabei. Quanta riqueza, né? Num trabalho só. Uma mina de ouro essa tese. Assim, uma tese de referência, gente. Eu recomendo a leitura, tá certo? Tive a oportunidade de ler recentemente e tem muitas coisas interessantes, que essa seja a primeira palestra de muitas outras, né? Você faça para gente em outros momentos. Então, veja só, a gente tem duas perguntas, Rocha, dos participantes, do Maciel Soares. Eu vou pedir para ele ligar o microfone e fazer as perguntas. Assim que ele terminar, outras pessoas também fiquem à vontade, né? Porque se não sinalizaram, agora é a oportunidade de trocar figurinha com Rocha. E depois, aí eu faço alguns comentários e faço algumas perguntas que eu anotei aqui. Tá certo? Tudo bem. Maciel, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria só fazer aqui uma simples pergunta, né, sobre se há alguma convergência entre a questão geratriz para uma tarefa investigativa. Porque o que eu pude identificar aqui é que há uma semelhança bem forte, né? Eu queria que o senhor me explicasse um pouco se há uma convergência muito forte entre essa articulação. Pronto, Marcel, a gente encontra em várias teorias, né, muito proximidade no que está sendo trabalhado. Se você for pegar, por exemplo, a questão geratriz, ela está muito próxima também do que a gente estuda de resolução de problemas, da própria modelagem, né, da modelagem matemática. Eu acredito que esse ponto também que você colocou, tarefa investigativa, esse termo, eu só não conheço da origem desse termo, né, não escutei, ainda não ouvi falar, mas assim, como a gente tem várias teorias, essa parte mais geral, a gente pode encontrar semelhanças em várias teorias diferentes. O que é que vai diferenciar uma da outra? Né? São justamente esses detalhes aí, por exemplo, dentro da TAD é a questão das organizações matemáticas, das praxeologias, que são trabalhadas e observadas dentro de sua evolução. Tá? Mas, em termos gerais, você pode tanto encontrar proximidades, como você colocou, da tarefa investigativa, quanto da muitas abordagens de resolução de problemas, como também da modelagem matemática. Marcelo, não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, bem interessante. Aí eu também quero fazer também outro comentário, né, que eu percebi que o objetivo da questão geratriz é que ela tem como ponto de partida o cotidiano do aluno, né, para que os conceitos mais abstratos eles possam ser implementados. Esse é o objetivo da questão geratriz? É um dos objetivos da questão geratriz, tá? Assim, no apanhado, como é uma discussão, o PEP, ele relativamente é uma discussão nova, eu observei vários formatos de questão geratriz. A gente viu tanto questão geratriz de forma mais direta, sem uma contextualização, quanto questões geratriz mais contextualizadas, e como também questões geratriz voltada mais para a questão de ensino. Por exemplo, como ensinar o conceito de função em determinada série, tá? Ou determinado ano. Mas tentando responder de forma mais objetiva sua pergunta, isso é um dos pontos a ser trabalhados também na questão geratriz, busca também esse procedimento. Além de gerar um processo, eu vou estar aqui, obrigado. Além de gerar uma questão, eu vou dizer como geralmente o Chevalier coloca, é um processo de estudo. Então, isso é uma questão de estudo que você vai fazer, aí pega a questão de pesquisa, a questão de você tentar
a partir dessa visão maior da questão geratriz, tentar quebrar ela em outras questões menores. Então, assim, se busca você mobilizar várias ações em uma determinada questão, vamos colocar assim. Pronto, acho que é isso. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta ou comentar? Então, eu vou fazer um comentário, tá certo? Ô, Rocha, à medida que tu ias falando, né, eu vou me recordando da leitura que eu fiz da tese, e aí, desde o primeiro momento, quando a gente começa a ler, eu sinto a presença de Guy Brousseau o tempo todo. O tempo todo, né, a teoria das situações didáticas, né? Então, para quem não conhece, os professores que estão em sala de aula quiserem ler, é bem interessante, né? Daí eu vejo o seguinte, a questão de que a pergunta geratriz, o problema gerador, né, do percurso de estudo e pesquisa, nada mais é do que Marcelo Câmara chama de situação-problema, né? É uma pergunta que tem várias possibilidades de resposta e que, a partir dali, derivam outras perguntas. Pelo menos eu interpretei assim, né? Então, assim, eu fico vendo as situações didáticas, situação de ação, de validação, de institucionalização, mesmo que você não tenha tratado disso, eu fiquei percebendo isso o tempo todo, né? Então, é bem interessante você ver que é um estudo empírico que traz elementos que pode ser associado até a outras teorias, não é só a que você usou como percurso, né? Como subsídio para a sua discussão. Claro que a gente não tem como abarcar tudo, mas eu fiquei fazendo essa aproximação. Então, eu fiquei percebendo que o PEP, na verdade, é meio que um trabalho de engenharia didática. Você construir as situações, e aí a Michelle Artigue, ela fala, né, de variável global, variável local, né, que a gente manipula as variáveis, e a gente faz isso, gente, em sala de aula. A gente quer que o menino use determinada técnica e a gente direciona o caminho dele para ele usar aquela técnica, resolver daquele jeito. Então, são elementos teóricos, mas que a gente, na prática, dando aula de matemática, a gente faz muito isso. Então, assim, eu fiquei aproximando da engenharia didática, vendo essas questões. E aí eu fiquei curiosa do seguinte, né? Você fala da questão do contrato didático, então eu percebo que numa proposta como essa, o contrato do professor com o estudante, ele vai sofrer alguma adaptação. Então, você chamou para participar professor que já tinha uma relação com aquela turma, com várias turmas. Mas quando a gente traz uma proposta diferente para trabalhar, a gente tem que adaptar as regras do contrato. E aí eu fiquei curiosa como foi que ele fez, como foi que aconteceu isso, né? A gente forçou uma adaptação. E que tipo de ruptura de contrato apareceu na hora dessas renegociações, Rocha? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Pronto, eu vou comentar um pouco da sua fala inicial, quando você coloca dessas aproximações e vários elementos que, realmente, quando a gente está começando a analisar e estudar, a gente começa a ver muita coisa, mas não há tese, e até para tentar conduzir, a gente tem que afunilar e tentar para aquele ponto, senão a gente termina se perdendo, fala muito, não diz nada. Como você falou da questão da engenharia didática, é uma informação até interessante e importante, porque o PEP é um tipo de engenharia didática, né? Que a gente coloca até que o Sador, ele tem um artigo muito interessante que ele explica o que é de primeiro, o que é de segundo e o PEP. Não só o PEP como outros, né? Ele diz é um tipo de engenharia didática, mas não chega a, pelo menos esse é de primeira ou de segunda. Mas é o que você falou mesmo. Essa é muito próxima à questão do contrato, né, do Brousseau, com a questão da tese. Por quê? Porque quando eu observei algumas teses anteriores, vários diziam assim, teve quebras de contratos e alguns elementos contratuais foram acontecer, mas não diziam quais e pulava mais a parte da discussão. Por isso que eu quis me aprofundar mais na questão de pegar o contrato e observar as coisas mais detalhadamente. O professor se adequar,
desde que o professor ele vinha, o professor ele já tem uma formação muito grande, uma experiência grande, educação básica, então ele já vinha toda com aquela, vamos dizer, aquela carga vamos dizer assim, o contrato já vinha meio que cristalizado, já sabia já estava, vamos dizer, ele não queria tanto mudar, não tinha tanta disposição da mudança. O que fez com que essa mudança acontecesse de forma mais aliviada foi as formações que teve com ele, que aí eu fui mostrando também, foi uma conversa, fui mostrando a teoria, vendo as possibilidades que poderiam acontecer, o que poderia ser de bom para os alunos e etc. Durante as aulas, o que é que aconteceu? Interessante. Eu fiquei lá observando, não intervi em nada. As aulas foram filmadas e eu fiquei lá anotando o que acontecia, além de ter os protocolos, que é o que o professor fazia e o que os alunos faziam lá na sala de aula, os elementos. Mas é interessante, Luciana, que ele começa com aquele contrato, vamos botar assim, mais tradicional, que é mais... Mas, aos poucos, no desenvolvimento, ele começa a mudar pela situação que é imposta pelo dispositivo didático em si, que ele já muda, ele já começa com uma situação, um problema, ele não dá o conteúdo e faz os exemplos e os exercícios, já parte de um determinado problema em si, e essas mudanças de contratos, ela é um pouco sutil, elas não aparecem assim, muito claras em determinados momentos, mas, assim, a partir dos pontos, no desenvolvimento da observação, você consegue observar que a postura dele ele vai mudando, vai se adequando à questão do contrato. Um dos elementos que fez com que observasse isso foi a questão da parte de perguntas e respostas. Porque se começa mais o professor perguntando aos alunos do que os alunos responderem. Mas no decorrer do o que foi que a gente viu o inverso. Viu mais os alunos perguntando. Né? O professor ele não intervia tanto mais assim diretamente. Ele meio que dava não dava resposta, mas conduzia as respostas que os alunos faziam. Então, assim, não é você perguntar assim, qual o ponto de quebra, a ruptura de contrato que viu, assim, mas eu poderia dizer que é a parte, quando o professor chega na aula, por parte dos alunos, que os alunos esperam lá o professor colocar na lousa o conteúdo, os exemplos, mas não, ele chega com um problema. Isso aí você consegue observar. Mas a mudança do professor, ele é um pouco sutil, você vai observando, não por alguns pontos, mas pelo conjunto dos pontos no decorrer da avaliação, ou do desenvolvimento do PEP. Eu achei interessante o que você fala da questão da autonomia, né? Então, agora, por conta do ensino remoto, então, eu tive alguns questionamentos por parte dos estudantes, estão achando que eu estou dando tarefa demais. Assim, eu deixei eles trabalharem de forma mais autônoma. Só que depois, no final do processo, que a gente está concluindo hoje, a 10ª semana do período suplementar, eles reconhecem que aprenderam mais do que se estivesse ficando esperando por mim. Então, eu tive umas falas bem interessantes ontem de alguns, finalizando o componente, o trabalho com o componente, eles dizendo isso. Então, assim, trabalhar para que o aluno tenha autonomia, a gente tem muito professor da educação básica, tem um monte de estudante aí do curso de matemática, né, de pedagogia. Construir a autonomia demanda, né, a mobilização da própria pessoa, né, também, né? Mas o professor tem que abrir espaço para que isso aconteça. Então, acho que, assim, eu posso estar enganada, mas, assim, eu vejo uma grande abertura do professor com o qual você trabalhou para que os alunos trabalhassem de forma autônoma. Né? Já é uma mudança no contrato dele com os alunos. Né? E a gente, na educação básica, deve trabalhar com essa perspectiva também, tá certo? Por quê? Porque eles precisam, a aprendizagem, a gente só faz a mediação, né?
porque a aprendizagem acontece por parte do esforço cognitivo, intelectual, o esforço do indivíduo. Então, a gente às vezes fica nessa angústia de querer o efeito Topázio, né? Das respostas. Na dissertação de mestrado, eu trabalhei com o efeito de contrato, é bem interessante que a gente vê acontecer, né? E esse é o mais presente, assim, que eu percebo mais na maioria dos trabalhos que eu leio, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva e eu acredito que esses alunos tiveram a oportunidade de construir mais sobre o conceito, né? Construir mais construtos do conceito de função, na medida em que eles trabalharam de forma mais autônoma. Então, eu acho o trabalho muito interessante também por conta disso, né? O pesquisador, quando se aventura aí para a sala de aula, né? Como eu, como você, a gente sabe que é muito difícil conduzir o processo sem intervir tanto, sem interferir, e também de ter aquela sutileza de observar esses pequenos detalhes, né? Então, o professor que está lá na educação básica também é um pesquisador da sua prática. Ele pode observar que tipos de atividade ele desenvolve, que promove mais autonomia, que promove, né, para o aluno, né, a oportunidade de ampliar o repertório dele de saberes. Então, assim, a sua tese eu acho que é rica e interessante para que todos leiam, porque também traz esse viés, né? Eu, professor, pensando em como eu posso ofertar determinados tipos de problema na minha sala de aula, que oportuniza a autonomia, oportuniza o aluno construir mais sobre determinado conceito. E, claro, o conceito de função é um conceito-chave, né, na educação básica. A gente começa trabalhando mais fortemente no 9º ano, mas a gente vem com essas ideias, né, construindo algumas coisas anteriormente, né, assim, introdutoriamente, né. Então, acho que é isso que eu queria colocar. Claro, a gente não tem mais tempo para... Tem ainda, né, mais tempo para conversar. Então, alguém quiser comentar ou fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Eu estou fazendo as considerações porque para instigar vocês também a participar. Tá certo? Eu queria te perguntar uma coisa, Rocha. Na elaboração dos percursos, né, quando você fez elaborou o percurso, você mostrou lá que apareceram caminhos que não estavam previstos. Certo. Isso é muito interessante de ver, né? Então, assim, eu fiquei pensando que se existiam caminhos mais fáceis de se chegar na resposta, caminhos mais complexos de se chegar na resposta, se a maioria dos alunos seguiram o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil, e esses novos caminhos, né? Que elementos novos eles trouxeram ao que vocês, seus orientadores, o professor Marcelo, o professor Marcos, e você mesmo, não pensaram que podia acontecer? O que foi que surpreendeu vocês? Pronto. Um dos pontos interessantes, por exemplo, do PEP é que ele, numa questão geratriz, ela não está fechada, por exemplo, a perguntas restritas, a questão, vamos dizer assim, do conceito que está sendo trabalhado, do conceito lá de função, como foi o meu caso. No conceito da aposentadoria que teve lá, teve questionamento, teve um momento que gerou questionamentos da questão assim, por que a mulher, a soma para a mulher é 85 e para o homem é 95? Quer dizer, gerou esse tipo de discussão que é aceitável e é interessante também para o processo, porque não é só a questão do conteúdo pelo conteúdo, mas também que gere uma discussão e outras visões a partir dele. Né? Então, em termos de caminhos que que eles utilizaram, isso foi um dos pontos, mas em termos de caminhos matemáticos que foram observados, teve algumas resoluções, por exemplo, que os alunos utilizavam 2 ou 3 técnicas, por exemplo, para resolver determinados sistemas de equações. Mas teve outros que não, a partir de uma técnica já chegaram no resto, quer dizer, fizeram o pulo do gato ali e já conseguiram a resposta. Aí vem uma visão que às vezes não dá para a gente identificar. Se eles chegaram na resposta, mas eles compreenderam o que eles fizeram,
ou se ele só reproduziu o que tinha ali, o que sabia. Foi casual. Então, são perguntas e são questões que ficaram, assim, não teve como verificar exatamente o que aconteceu nesses encaminhamentos. Mas você colocou uma questão antes, bem rapidinho, comentando, que uma das coisas que fez com que o professor ele se envolvesse mais e que trabalhasse mais foi que, antes da aplicação, sentei com ele nas formações e a gente tentou fazer alterações no que já tinha sido proposto antes de aplicar na sala dela. Sim, eu entendo que a gente tem que chamar o professor e fazer com que ele seja parte também do processo, que ele opine, que ele mude, que realmente teve algumas alterações sugeridas por ele. Então, isso ajudou também ao envolvimento maior do professor. Que bacana, né? No mestrado eu também fiz um trabalho assim, não nesse aspecto do PEP, mas assim, para identificar efeitos de contrato e a sequência didática, que era a que estava no livro, a professora também deu opinião, a gente fez um estudo antes dela aplicar com os alunos dela, e eu compartilho com você dessa mesma coisa da parceria, né? Não ser aquela coisa fria, eu venho, aplico e vou embora. Não feedback, né? E depois que a gente terminou, que eu tive os resultados, eu voltei com o resultado dos alunos para ela ver, para ela fazer as intervenções. Então, eu compartilho da mesma opinião com você, né? Acho que o envolvimento dos parceiros que a gente traz para perto da gente, ele acontece à medida que a gente vai agregando e vai considerando também o que eles sabem, né? A respeito do que a gente quer investigar. Bom, eu fico bastante curiosa. Claro, quando a gente faz uma tese, a gente não responde tudo, né? Uhum. Eu estou conversando com o Marcelo, eu digo, Marcelo, hoje eu tenho mais dúvida do que do que antes de escrever sobre relação ao saber, de eu dizer assim mesmo, né? Enquanto tiver dúvida, tá bom, né? Então, eu acho que tem muita coisa ainda para um pós-doc, né, para você investigar, e inclusive essa questão que você diz que não dá para saber se aprendeu, em outro momento, talvez as entrevistas, né, de explicitar, elas ajudam a gente a entender como é que o aluno estava pensando. E a gente, na sala de aula, a gente faz muito isso, né? Me diga aí como foi que você raciocinou, para entender como foi que você estava pensando. Então, geralmente ele fala de um jeito e escreve de outro. Aí a análise tem que ser mais detalhada. Pois eu fico muito feliz de tê-lo hoje à tarde com a gente, de contar com a presença, né, das pessoas, né, que estiveram conosco, muitos professores da educação básica e estudantes. Eu recomendo a leitura, mais uma vez, da tese de Rocha-Lande, e agradeço imensamente a participação dele nesse momento, né, para a gente estudar, para a gente aprender com ele sobre o PEP e sobre o arcabouço teórico que ele trouxe, subsidiado com a pesquisa empírica, né? É o filé mignon da pesquisa, né? Então, assim, é bem interessante, eu fico muito feliz, eu gostei muito de ler a tese e super recomendo. Então, passo a palavra a você, para você fazer os comentários finais e a gente encerrar. Eu queria só avisar as pessoas que ficaram até o final que eu vou dar alguns informes, tá certo? Assim que Rocha terminar. Pronto, então eu quero agradecer a você, Luciana, pelo convite, aos que estiveram aqui comigo me escutando. Eu tentei o máximo possível dar aquela resumida, né, na tese. A Luciana sabe que são muitas informações também que não foram apresentadas, mas quem tiver curiosidade na tese está lá, até principalmente na construção do modelo epistemológico de referência, né? Foi um dos pontos que eu acho que me deu mais trabalho, foi isso. Mas, assim, agradeço a participação de todos, a presença, e estou à disposição, né, para conversar e para trocar ideias. Obrigado. Nós é que agradecemos, tá certo? Eu acho que foi muito, muito interessante, muito rica, e me deixou com mais vontade de conhecer mais sobre a PEP, sobre o MER, eu sou curiosa mesmo, pulando de tudo um pouco.
Então, vejam só, eu queria agradecer e dizer para vocês que a certificação dessas palestras que a gente está promovendo no ciclo, elas só serão certificadas ao final do evento, e quem vai certificar os participantes é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, tanto os palestrantes quanto os participantes vão receber certificado dessas intervenções, dessas participações. E eu gostaria de dizer para vocês que as palestras foram gravadas e serão disponibilizadas no YouTube, para que quem não teve a oportunidade de assistir ou que quer rever, tá certo? Assista. Então, se inscrevam para saber quando a gente postar os vídeos. E as informações sobre as novas palestras, semana que vem nós temos a professora Ana Paula Avelar, falando dos fenômenos didáticos, tá certo? Transposição didática, né, TAD, e contrato didático, que Rocha trouxe aqui na pesquisa dele algumas informações, e a gente vai poder discutir com a Ana Paula, né, que é a primeira doutora formada sob a orientação de Marcelo Câmara, né? Então, ela meio que instaurou essa discussão dentro do grupo de pesquisa Fenômenos Didáticos. Então, para nós, é uma felicidade tê-la com a gente. Então, dia 18 é a palestra com a Ana Paula. Dia 25, nós teremos Dilson Cavalcante, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, aqui do campus Caruaru, e ele vai estar discutindo com a gente a questão da relação ao saber do professor de matemática. Então, desde já estão todos convidados. Rocha também está, se quiser, puder participar. A gente fica feliz com a presença de todos. Eu agradeço imensamente e espero que a gente possa fazer mais coisas juntos, viu, Rochelane? Certeza. Fica à disposição. Tá certo. Muito obrigada, gente. A gente encerra por hoje a palestra, agradecendo ao professor. Muito obrigada.